Sol e Júpiter chegam ao auge, a colheita no dia 3 de novembro, e quais serão os frutos que serão colhidos a partir daquilo que foi semeado. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Eu vou deixar aqui o vídeo do momento da quadratura, né, que começou ali o desenvolvimento desse ciclo, para a gente entender as energias que nós estamos lidando aí, né, o potencial que virá à tona a partir de agora. Bom, e então relembrando os temas do Sol bem rapidinho, né, que o Sol fala sobre a nossa essência. Para a astrologia é o mais próximo que a gente chega do nosso verdadeiro ser, daquilo que a gente tem no interior, né? Aquilo que a gente quer irradiar, as características que a gente veio desenvolver, nossas habilidades, nossos talentos natos, as vontades, né? De acordo com o posicionamento do Sol, o que ele recebe de aspectos, os signos e casas, ali estão expressas as vontades solares, aquilo que a gente precisa ou pelo menos deveria trabalhar e desenvolver ao longo da vida. Ele também é essa força que irradia luz, irradia brilho, similar a esse que aparece no nosso céu, né? Trazendo calor, trazendo luz, aquecendo o nosso planeta e possibilitando a vida. Então, ele é o centro do mapa natal, né? A partir do Sol é que irradia luz e vida para os outros pontos do mapa. Já o Júpiter vai trazer o potencial expansor, né, de crescimento. É chamado de o grande benéfico da astrologia, aquele que distribui sorte, que expande para o bem ou para o mal tudo aquilo que ele toca. Então, nesse momento, a gente está tendo a colheita, o resultado, mais um nesse período, né? Que aconteceu também entre Júpiter e Marte no dia 28, tem um vídeo aqui no canal. Agora é a vez do Sol. Então, o que foi expandido em relação à nossa essência, à nossa consciência? Quais foram os resultados, né? O que a gente desenvolveu desde a conjunção lá no dia 11 de abril, né? O que vem sendo trabalhado? Então, requer que a gente volte nas agendas, nas lembranças aí, nos feeds da rede social e perceba o que a gente trouxe a mais. Tem um brilho a mais. O Júpiter expandiu a dificuldade da gente se conectar com a nossa essência e trazer ela à tona. Tudo isso são questões que a gente precisa pensar para esse momento aí de auge. E quanto mais clareza, porque o Sol tem esse sentido também de luz, de clareza, de iluminar, né? É chamado até de iluminar. Então, quanto mais clareza a gente tiver sobre esses potenciais, que inclusive o Júpiter representa, melhor a gente vai se sair, né, no momento ali em que os resultados vêm à tona, mas não necessariamente a gente chegou aonde queria. Então tudo vai depender daquilo que foi plantado e do momento da quadratura crescente lá no dia 6 de agosto, o que começou a ser desenvolvido a partir dessa tensão. Mas o principal, né, o aspecto aqui que a gente chama de colheita, que é análogo a uma lua cheia, então por isso que se fala que tudo vem à tona, que é a oposição, ele traz essa espécie de gangorra, então joga a gente de um lado para o outro. Ora a gente vai sentir o nosso brilho mais expandido, mais ampliado, né? Tudo dependendo da nossa visão, porque como o Júpiter está retrógrado, a gente tem que fazer um trabalho também de rever os temas de Júpiter e principalmente como a gente está enxergando. Como a gente está no pós-eclipse, e isso é um tema muito frequente nos vídeos dessa semana, a gente precisa ampliar a nossa visão, trazer mais luz. Só que para isso a gente precisa se esforçar um pouco mais. Então a gente está olhando para algo que foi expandido, que não necessariamente pode ter sido positivo. Esse crescimento que o Júpiter causa, às vezes ele é negativo. Só que eu gosto sempre de lembrar, né, tanto para o bem quanto para o mal, ainda é o grande benéfico e a gente tem a oportunidade de usar isso favoravelmente. Para isso é preciso ter consciência. Então, a partir do momento que a gente vê isso, a gente pode atuar positivamente. E lembrar também que o início do ciclo foi em Áries, uma energia diferente do que a gente tem agora com
Júpiter em Touro, onde aconteceu a quadratura, né, crescente, e também ao momento da oposição. O vídeo também está aqui no canal para quem quiser assistir, não tiver assistido na época, ter uma noção melhor daquilo que a gente precisa desenvolver, o que esse ciclo, né, o que foi desenhado desde o início para esse ciclo, que tem tudo para ser positivo. Por mais que a gente esteja vivendo desafios ou situações aí que muitas vezes não são tão legais, ainda é o grande benéfico, ainda é a estrela da sorte, e a gente só precisa se esforçar um pouco mais por conta da retrogradação dele. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Júpiter formam um aspecto de oposição, acontecendo no dia 3 de novembro, às 2h02 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para Contagem. Sol a 10 graus de Escorpião e Júpiter a 10 graus de Touro, ainda em retrogradação, formando, né, o aspecto ali que marca o auge, a colheita, né, o ápice ali do ciclo entre os dois planetas. O que a gente vai ver a partir de agora, mesmo com o Júpiter retrógrado, é o que virá à tona em relação a tudo aquilo que foi iniciado quando os dois fizeram conjunção no dia 11 de abril de 2023, ou seja, tudo aquilo que foi iniciado em relação à essência, à consciência, ao nosso brilho interior, como a gente irradia isso, né, como isso vem à tona de diversas formas e principalmente o potencial de expansão de tudo isso foi iniciado no dia 11 de abril. Então é importante voltar nas agendas, ver o que estava acontecendo, o que foi iniciado desde então, porque agora é mais um auge, né? Assim como aconteceu na semana passada entre Júpiter e Marte. A gente vai colher os resultados dentro daquilo que foi plantado. Ou ver, né, fica nítido aquilo que ainda precisa ser feito para alcançar todo esse potencial benéfico, né, de expansão, de crescimento, iluminar também, né, porque o Sol vai trazer esse efeito. Tudo é muito intenso, tudo é muito forte, porque o Sol passa no Escorpião, mas aí tem uma grande questão que a gente pode aproveitar não só no potencial de expansão, de crescimento, conforme eu já falei, de acordo com as vulnerabilidades, né, das áreas, é preciso lembrar disso sempre. Atacar os pontos vulneráveis é muito importante. Ou ficar ainda com mais clareza em relação àquilo que deve ser feito sobre essas áreas que são mais vulneráveis. Ainda é um aspecto de oposição, então traz uma tensão também, né, de um incômodo ali, daquilo que vem à tona muitas vezes não ser o que estava sendo esperado, mas ainda é o grande benéfico da astrologia, né, a grande estrela da sorte. E o Sol iluminando o tema de Escorpião, a gente pode buscar inclusive curas em relação aquilo que foi mostrado, né, em relação àquilo que veio à tona e não nos agradou. Só que para isso a gente precisa buscar essa clareza e enxergar. Às vezes é difícil fazer esse movimento de ver, né? Nós estamos agora aqui no pós-eclipse, o Júpiter estava eclipsado, né? Durante o momento ali, a gente viu isso no vídeo, mas às vezes pode ter uma dificuldade ainda da gente conseguir enxergar além. Quanto mais a gente puder ampliar a visão e clarear, né, trazer clareza, trazer iluminação, né, buscar consciência, melhor vai ser para a gente lidar com essas energias. E também com o resultado daquilo que não foi o esperado. O que aconteceu, o que começou no dia 11 de abril, agora, né, dependendo da energia, dependendo daquilo que foi feito, dependendo de uma série de coisas que... Inclusive, do momento ali da quadratura, quais foram os resultados, né? Como a gente chega aqui agora e colhe o quê? A expansão do Júpiter, ela aconteceu. Mas a pergunta que deve ser feita é, foi positiva ou foi negativa, né? É muito importante olhar para esse lado. E a gente vê aqui que o Sol e Marte estão se aproximando também para formar uma conjunção. Marte que teve o seu auge, né? O seu momento ali de colheita com o Júpiter, e agora o Sol, ainda no mês de novembro, eles vão iniciar um novo ciclo. Só que com isso, o Sol também ilumina a parte do Marte, que foi muito tocada, né? Principalmente lá no dia do eclipse, porque teve o auge, trouxe a impulsividade, aquilo tudo que eu falei no vídeo da oposição entre Júpiter e Marte. Agora o Sol clareia a possibilidade da gente
ver as nossas ações e direcioná-las melhor. Porque, como eu sempre falo aqui, o Marte é o braço direito do Sol. Ele que vai buscar realizar as vontades solares. Então a gente tem que aproveitar nesse sentido também e realizar, buscar a realização, buscar fazer as coisas conforme o que está desenhado aqui, porque dessa forma a gente vai também clareando as coisas. E um outro potencial é da gente tomar as atitudes no sentido daquilo que estava vulnerável, que de repente o Júpiter expandiu negativamente, mas a gente pode tomar atitude, pode agir para resolver, porque o Sol traz essa clareza para o campo da ação. O Marte ainda muito intenso, né, muito forte ali do Escorpião, então tem não só com o Júpiter, mas já tinha essa impulsividade, essa energia muito grande para a ação, pode partir para o campo da ação de uma forma menos imprudente do que na semana passada. Mas isso tudo vai depender da clareza, né, da consciência, do que a gente está enxergando, do que a gente está fazendo. Tanto o Sol quanto o Marte formam um trígono com a Lua, o que pode ser positivo porque é uma energia fluente, é uma energia que está, né, mais tranquila ali, mas há uma lua passando em Câncer. Então a gente pode buscar empatia, buscar proteção, buscar acolher aquilo que a gente está desenvolvendo segundo essas energias para favorecer. Essa lua também faz um sexto com Júpiter, então está expandido, né, os temas da lua, o emocional, a intuição, a criatividade, tudo está expandido. Aí você, né, tem que lembrar mais uma vez que se tiver com muita carga aí, o Júpiter pode expandir também essa irritação, por mais que seja um trígono, requer que a gente saia da zona de conforto, que a gente tome atitude, esbarra no Marte e a coisa sai ali talvez desse potencial de trazer uma luz para agir, né, com mais clareza, com mais visão, porque se o emocional mexer muito com o campo da ação, a irritação, né, essa impulsividade pode ser acionada mais uma vez, porque tá aqui Lua, Júpiter, Marte, né, Sol. Então é muito importante manter os radares a 1000% ligados, principalmente aí no que se refere às atitudes. O emocional carregar demais pode ser que ele influencie demais o campo da ação e isso cause uma impulsividade. Assim como essa irritação também pode mexer com o emocional, né? Então é muito importante ter essa clareza e disso vai depender o resultado positivo aí. E a Lua também tem um trígono com Mercúrio que favorece também a gente comunicar as ideias, comunicar os pensamentos. Mercúrio também foi eclipsado de uma forma mais empática, mais sensível, facilitando as mensagens. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado com a agressividade que o Escorpião pode trazer para o Mercúrio, conforme eu falei lá no ingresso. Isso é uma outra energia que tem que ser considerada, porque olha o ascendente caindo a 9 graus de Virgem, então pedindo organização, pedindo que a gente incorpore, busque aprimorar ou consertar algo. Então, se o resultado não agradou, a gente pode buscar fazer essas análises, né, conforme a energia do ascendente em Virgem. A gente pode parar e analisar por que não deu certo. Ou se a gente já teve a clareza do Sol, a gente pode buscar corrigir a rota, buscar aprimorar, melhorar a rota, né? Traz também uma atenção ao detalhe, um pouco mais de crítica, um pouco mais de um pensamento mais ordeiro ali, que precisa de criar uma certa rotina para lidar com todas essas forças. Ou seja, a gente pode pegar o Sol e dar uma roteirizada ali no como que a gente pode clarear a nossa visão, né? Colocando mesmo os pontos ali que a gente acha que pode favorecer. A mesma coisa pode ser com Marte, a gente fazer uma listinha lá de como tem que agir para lidar com isso. Só que não podemos perder de vista que o signo de Virgem também tem os seus ideais de perfeccionismo, fica muito apegado aos detalhes, então o risco daquilo que não deu o resultado esperado, né, incomodar bastante e ficar só nisso é muito grande, se não fizer o quê? Trouxer a expansão do Júpiter para os temas solares, para essa visão, para irradiar a nossa luz, irradiar o nosso brilho, que é tudo que o Sol quer, e desenvolver as suas características. O meio do céu cai a 14 graus de Gêmeos, e tanto o ascendente quanto o meio do céu são regidos pelo Mercúrio, por isso que eu falei da importância que o Mercúrio tem para essa mandala. Lá no meio do céu, a vida pública, a carreira, a profissão está esperando um pouco mais de dinamismo, de liberdade de ir e vir,
de interconexão, de trocas, né? Pode incorporar mais os aspectos racionais do signo de ar, de lidar de uma maneira mais intelectual, mais racional com esses desafios para conseguir dar conta dessas energias todas aqui. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Para a gente aproveitar o auge, né? A colheita, que não necessariamente quer dizer que a gente vai, né, lucrar, vai ter só benefícios, mas tudo aquilo que foi plantado conforme as energias desenhadas na conjunção agora tende a dar frutos. E, repetindo mais uma vez, resta a gente saber se foram positivos ou negativos e o principal de tudo, o que nós vamos fazer com isso a partir de agora. Então é isso, né? Como eu falei também já, a gente precisa ter muita clareza, não só para enxergar essas questões que o Júpiter expandiu em relação a quem a gente é de verdade. Às vezes a gente estava acreditando numa coisa que não foi para frente. Tudo que vem e erra à tona precisa, né? Às vezes até anotar esses momentos, essas intuições, essas ideias que vêm sobre essas energias, né? Compreendendo ali cada uma delas, mas também entender o que pode estar manifestando de fato. E também que o campo da ação está sendo impactado por esse movimento, ou seja, a clareza não é só nesse sentido, mas também em como a gente está agindo para expandir a partir de agora. O Marte é o braço direito do Sol, eu não canso de repetir isso, é ele que vai buscar realizar as vontades solares. Então, quanto mais clareza a gente tiver e trabalhar esse Júpiter, né? Trabalhar essa crença e tentar ampliar a visão dentro daquilo que for possível, dentro das situações, a gente está no pós-eclipse, enfim, tudo isso tem um peso, né? Ali pode causar alguma coisa, então é muito importante que a gente se esforce um pouco mais. E também a fé, né? Porque quando eu falo de fé, às vezes eu percebo até que as pessoas não gostam muito, mas não é a fé no sentido religioso. Acontece que a fé ficou muito ligada à religião. Só que a fé é uma habilidade humana, é uma habilidade da gente acreditar naquilo que a gente está fazendo e não ter dúvidas sobre as nossas atitudes. Isso vai ser muito importante, só que a gente tem que ter a clareza, né? Então, o que a gente pode fazer? Pegou os resultados, né? A colheita não foi aquilo que estava esperado, vai tomar uma atitude, tenha a maior clareza possível, né? Organiza segundo o signo de Virgem que está lá no ascendente, criando roteiros, criando rotinas, né? Seguindo ali passo a passo aquilo que foi levantado para alcançar os resultados e não embarcar numa fé que pode cegar. Então, esse é um dos efeitos, porque no dia que vai acontecer essa oposição, a gente tem a oposição entre Netuno e Vênus também. O Netuno vai estar ativado no dia, por mais que não apareça na mandala, né, do Sol e Júpiter, Netuno e Júpiter têm uma certa similaridade. O Júpiter pode cegar quando a fé é demais e o Netuno pelas ilusões, pelas miragens, né, pela tendência ali de fantasiar que ele traz. Então é muito importante que isso tudo seja, né, visto, né, tenha uma clareza maior para trabalhar e para agir, alcançar, né, aumentando as chances de alcançar aquilo que foi desenhado, aquilo que a gente queria, que na verdade é expandir o nosso brilho, expandir a nossa luz, irradiar isso para o mundo da melhor forma possível, trazendo benéfico. E também, como eu gosto sempre de lembrar do Júpiter, que a gente pode olhar para o coletivo, né? Beneficiar aqueles com quem a gente tem o contato para não ficar uma coisa só de um lado, né? Quebrar essa coisa de só um levar vantagem. E quando a gente faz isso, a gente está atuando justamente com essa energia benéfica que o Júpiter traz, né? Uma energia que tende a ser mais justa, mas que precisa de certos zelos aí, né? Ter os radares ligados a 1000%, como eu gosto de falar, para não ficar cego, né? Porque a fé demais, ela cega também. Então, às vezes a gente não vai ver o que precisava ser feito porque está acreditando em algo que não existe. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais como essa oposição pode afetar o mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.